E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast. E o tema de hoje é um tema que eu acho que quando a gente entende ele, os conceitos dele já no começo do nosso entendimento, começa a ficar claro por que algumas coisas estão dando certo pra gente e por que algumas coisas não estão dando certo. Por mais que a gente tente, se esforce, estabeleça metas e tudo mais. E a resposta principal disso é: existem coisas que a gente está consciente e existem coisas que a gente está inconsciente. Vou trazer o microfone um pouco mais para perto aqui, acho que vai melhorar o áudio. O que que isso quer dizer? Tem coisas na vida que a gente sabe fazer, tem coisas que a gente não sabe fazer. Então, por exemplo, eu sei fazer PNL, eu sei ler as pessoas, eu sei fazer as técnicas de PNL, mas eu não sei, deixa eu pensar, fazer alguns cálculos matemáticos de força de algum material. Eu não sei se eu posso colocar um peso específico dentro, em cima de um material para saber se vai quebrar ou não. Eu não faço ideia de como faz isso. Mas repare uma coisa: eu sei que existem cálculos que fazem a gente descobrir isso. Então, repare uma coisa. Vamos imaginar uma grandeza. Coisas conscientes e coisas inconscientes. Só que a gente tem uma segunda grandeza. Coisas que eu sou capaz, ou seja, que eu sou competente, e coisas que eu não sou competente. E aqui a gente tem quatro combinações possíveis. Coisas que eu sou competente e sei que eu sou competente. Por exemplo, eu sei fazer PNL, eu sei que eu sei ler as pessoas, eu sei que eu tenho algumas habilidades, eu sei que eu sei dirigir um carro, eu sei que eu sei cozinhar. Então, tem coisas que eu sei e eu tenho consciência que eu sei, e tem coisas que eu não sei, mas eu tenho consciência que eu não sei. Por exemplo, tem um monte de cálculos de engenharia que eu não sei, tem coisas sobre mecânica de automóveis que eu não sei, tem coisas sobre elétrica que eu não sei, eu não faço ideia de por que que eu aperto o interruptor e a lâmpada acende. Eu não sei qual é o processo que acontece ali. Então, tem muitas coisas que eu não sei e eu tenho essa consciência. Ou seja, eu tenho a consciência que eu não sei aquilo. Só que a coisa começa a ficar estranha quando eu vou pro outro lado, do inconsciente. Por quê? Porque tem coisas que eu faço e nem percebo que eu estou fazendo. Então, tem coisas que a gente faz de um jeito tão automático que você não pensa sobre isso. Por exemplo, andar, tomar banho, escovar os dentes. Para pessoas que não estão pensando sobre ler as pessoas, mas a pessoa está tentando interpretar o não verbal da outra pessoa. Então, ela tem ideia ali se hoje é um bom dia para falar sobre um determinado assunto, alguma coisa assim. Ela não estudou aquilo, mas ela vai fazendo, ela foi aprendendo com a vida, com o tempo passando, e às vezes ela nem se dá conta de que ela faz aquilo. Ou seja, é uma competência, é uma coisa que a pessoa tem, mas ela não tem consciência que ela está seguindo, de certa forma, uma metodologia, seguindo um passo a passo, por dizer assim. Fazer perguntas para entender o que as pessoas estão pensando. Lembra que eu falei em algum dos episódios passados, acho que o último, sobre perguntas que a gente pode fazer? Ah, e como que você sabe disso? Com base em que você chegou nessa conclusão e tudo mais, né? Me dá um exemplo disso. As pessoas já tentam fazer perguntas para entender o que está acontecendo dentro da cabeça das pessoas, porque intuitivamente ela sabe que ela precisa de uma informação que ainda não foi falada. Ou seja, ela tem uma competência, mas isso é inconsciente. Ninguém ensinou ela um padrão de perguntas. Ela teve alguma aula de português, sabe perguntar o que, quando, como, aonde e tal, né? E ela vai meio que tentando dar um jeito nisso na vida. E aí a gente tem, dentro do lado inconsciente, as coisas que a gente não sabe fazer. Só que a gente não sabe fazer e não sabe que a gente não sabe. E aqui é um limbo. Aqui é um ponto no qual a gente começa a se perder. Por quê? Tem muitas coisas que eu não sei sobre ganhar dinheiro, mas eu não faço ideia de que existe. Tem muitas coisas que eu não sei sobre comportamento humano, mas eu não sei que aquilo existe. Eu não sei que aquilo é uma coisa que pode ser aprendida.
Tem muitas coisas que eu não sei sobre meus próprios comportamentos, mas eu não sei que dava para prestar atenção nisso. Então é muito legal, por exemplo, quando a gente começa a ver os alunos novos que entram na formação em PNL, a pessoa começa a descobrir que a mente dela faz um monte de coisa que ela não sabia que a mente dela fazia. Ou seja, ela estava errando, ela estava pecando em um monte de situações, né, de comportamento emocional, até a forma de tentar mudar de vida em alguns aspectos, só que ela não conseguia, ela não era bem sucedida nisso, ou seja, ela era incompetente nisso, mas ao mesmo tempo ela era inconsciente. Ela não tinha consciência de que ela estava fazendo aquilo errado, porque ela não sabia, né? Que existia uma forma e que ela estava fazendo de um jeito que não era o jeito adequado. Agora, repara uma coisa: quando eu estou consciente, eu posso fazer duas coisas. Uma é aprimorar uma habilidade que eu já tenho. Por exemplo, eu tenho uma habilidade de ler as pessoas. Eu sei que eu tenho essa habilidade, mas eu sempre posso pensar em melhorar isso. Só que para pensar em melhorar, o que que eu preciso fazer? Começar a desconfiar que tem coisas, que tem aspectos, que tem características nessa habilidade que são inconscientes a mim. Ou seja, será que além das coisas que eu já sei sobre ler as pessoas, tem coisas que eu não sei, que eu ignoro a existência, que eu não faço ideia de que existe? E aí eu vou começar a falar assim: ah, legal, eu não sei ler a linguagem corporal das pessoas, por exemplo. Ah, eu não sei ler o tom de voz das pessoas, por exemplo. Então, eu começo a descobrir que eu não sei isso, vou atrás de alguém que sabe, pago aquela pessoa para me ensinar, aprendo, desenvolvo, treino e fico fazendo aquilo até que aquilo fique natural para mim. Ou seja, eu treino tanto que às vezes passa até a ser uma competência inconsciente. De novo, né? Porque eu começo a fazer aquilo de forma automática. Então, essa é a primeira forma, aprimorar uma habilidade que eu já tenho. Ou aprender uma habilidade que eu não tenho. Por exemplo, eu não sei lutar jiu-jitsu. Então, eu tenho consciência da minha incompetência no jiu-jitsu, eu posso me colocar numa situação na qual eu vou aprender. Repare que sempre para aprender ou para melhorar uma habilidade, eu preciso da consciência de que eu não sei aquilo. Quando eu faço alguma coisa de forma automática, eu não consigo aprimorar aquilo, porque eu já faço há tanto tempo aquilo, já fiz tantas vezes, que para mim começou a ficar uma coisa natural. Por exemplo, andar. Quando a gente aprendeu a andar, quando a gente aprendeu a andar de bicicleta, quando a gente aprendeu a dirigir um carro, a gente precisou que aquilo fosse da incompetência consciente para competência consciente, ou seja, eu preciso pensar para fazer. Agora foi para competência inconsciente, ou seja, eu faço aquilo de uma forma automática. Repara uma coisa: qual é a forma de fazer uma coisa de forma automática? Qual é a maneira? Fazendo aquilo muitas vezes. Ou seja, à medida que eu repito aquilo, eu faço aquilo de forma automática. Só que aqui as pessoas caem num grande engano. As pessoas acham que quanto mais vezes ela faz uma coisa, melhor ela fica naquilo. Isso não é verdade. Quanto mais vezes uma pessoa faz uma coisa, ela só fica mais automático naquilo. Provavelmente um motorista de táxi dirige mais tempo do que um motorista de Fórmula 1, mas ele não dirige melhor do que um motorista de Fórmula 1. Por quê? Porque o motorista de Fórmula 1, ele está constantemente consciente de cada milésimo de segundo, cada curva que ele fez para melhorar e tal. O motorista de táxi, ele sobe no carro e só pensa no trajeto que ele tem que fazer. Então, fazer uma coisa há muito tempo não significa que você faz bem. Só significa que você faz de forma cada vez mais automática. Então, quando eu estou consciente de uma habilidade que eu tenho ou que eu não tenho, eu posso aprender, posso aprimorar. Quando tem alguma coisa que eu faço no automático, se eu quiser melhorar aquilo, por exemplo, eu dirijo de uma forma automática, eu consigo dirigir conversando com alguém, consigo dirigir ouvindo música, consigo dirigir planejando o meu dia na minha cabeça. Ou seja, é uma competência que está inconsciente para mim. Por mais que eu saiba que eu sei dirigir, enquanto eu estou dirigindo, eu não estou pensando sobre isso. Se eu falo assim, cara, eu estou dirigindo, mas eu queria melhorar minha habilidade para dirigir. O que que eu preciso fazer? Cada vez que eu for dirigir, eu preciso trazer isso para minha consciência. Ou seja, eu preciso pensar de novo sobre o que eu estou fazendo dirigindo
perceber onde estão as falhas, ou seja, quais são minhas incompetências ali e ir resolvendo aquilo. Agora, o que que eu faço quando eu tenho uma incompetência inconsciente? Aqui eu tô num ponto cego. Por quê? Tem alguma coisa que eu faço errado e eu não sei que eu faço aquilo errado. E isso aqui não aparece no meio de uma conversa, porque você não chega para alguém e fala assim, cara, você sabia que tem uma coisa que eu não consigo fazer, mas eu não sei o que é? A gente não fala assim, né? A gente não conversa com as pessoas assim. Então, quando que a gente começa a encontrar esses pontos cegos? Quando tiver alguma área da sua vida que você deveria estar melhor e não está. Que outras pessoas parecidas com você estão melhores que você e você não está. Por exemplo, por que que tal pessoa tem um bom relacionamento, tem um bom casamento, tem um bom trabalho, os amigos gostam dele, e eu não tenho um bom relacionamento, meus amigos não gostam de mim, só se aproxima quando eu tô cheio de dinheiro, depois eu não tenho dinheiro, meus amigos se afastam de novo. Ou seja, tem alguma coisa que eu não sei o que é, mas que as pessoas estão melhores do que eu. Existe uma estimativa que todas as pessoas financeiramente recebem é, de uma forma ainda conservadora, 25, 30% a menos do que ela tem capacidade cognitiva para receber. E com certeza existem pessoas que sabem menos do que você na sua área de atuação que ganham 10, 15, 50 vezes mais que você fazendo isso que você faz. Então, nessas horas a gente começa a se questionar: será que tem alguma coisa aqui que eu não sei fazer, mas eu estou ignorando? Ou seja, que eu não sei que eu não sei? E esses pontos cegos, eles começam a surgir de provocações. Por isso que eu tenho a opinião convicta de que estar em grupos de pessoas melhores do que a gente nos faz é, ter consciência e aprender coisas que a gente não sabe. Eu estou em alguns grupos de mentorias, eu ministro alguns grupos de mentorias também, comportamentais e de mentalidade e tudo mais. E o que que eu percebo? As pessoas, às vezes na mentoria, elas fazem uma pergunta. Só que para eu fazer uma pergunta para o meu mentor, aquele assunto da pergunta que eu fiz precisa estar na minha incompetência consciente, ou seja, eu me dei conta que eu não sei alguma coisa e aí eu pergunto pro meu mentor e o meu mentor vai me ajudar com aquilo. Só que tem pessoas que vão fazer perguntas pro meu mentor de problemas que eu também tenho, mas eu não sabia que eu tinha. Ou seja, perguntas que eu não seria capaz de formular. Quando uma pessoa tem uma incompetência consciente, ela procura terapia, ela procura aprender. Então, vou imaginar que uma pessoa fala assim, cara, eu não tenho controle emocional nenhum, meu. Quando alguém fala comigo de tal jeito, eu fico emburrado, eu faço birra, eu fico chateado, eu grito, eu, eu agrido a pessoa. Então, eu tenho consciência de uma incompetência na minha gestão emocional. Eu vou procurar um processo terapêutico, vou procurar uma mentoria igual a minha, que vai me ajudar a entender e organizar, né, alinhar meus comportamentos, minhas emoções com relação ao que está acontecendo externamente. Agora, por que que eu não estou procurando uma mentoria, um processo de mentalidade que vai me fazer ganhar 10 vezes, 50 vezes mais do que eu ganho? Porque eu não estou consciente da minha inabilidade. E tem um motivo muito claro que faz isso acontecer. Os seres humanos têm uma parte da consciência que se chama ego. E esse ego, ele tenta justificar e racionalizar as coisas para que as coisas façam sentido. O ego é uma parte da mente, por dizer assim, que é o centro da nossa consciência e ele é fundamental para a nossa sobrevivência, para a nossa relação com o mundo. Só que o ego precisa que as coisas façam sentido, não é bom para o ego estar na dúvida. Então, se eu começo a perceber que eu começo a academia e paro, que eu começo a ganhar dinheiro, guardar dinheiro, daí eu vou e gasto tudo sem perceber por que que eu gastei. Eu vou lá e compro alguma coisa que eu não precisava, ou eu bato o carro. Ou seja, tem alguma coisa que me faz desistir.
tem alguma coisa que me faz fracassar nas minhas metas, quando o nosso ego não sabe a explicação para aquilo, sabe o que ele faz? Inventa. E aí a gente sabe, a gente fala para os outros assim: ah, eu sei por que eu não consigo emagrecer. Eu sei por que eu não consigo guardar dinheiro. Só que vem umas explicações que parecem que fazem sentido. Por exemplo, ah, eu não tenho disciplina, eu não tenho força de vontade, eu não tenho vergonha na cara, eu tô agora preocupado com esse assunto aqui que está acontecendo na minha vida, no meu trabalho, mas depois que isso passar eu vou conseguir. Ou seja, a pessoa não só está numa incompetência inconsciente, quanto ela acha que ela tem consciência daquela incompetência, e aí ela não vai procurar uma ajuda que vai ajudar com que ela descubra realmente qual é o problema. Então ela vai procurar soluções artificiais daquilo. Ela vai achar que quando a situação do trabalho dela melhorar, ela vai ter mais força de vontade ou motivação, ou que ela precisa criar vergonha na cara. E uma coisa muito fundamental que eu demorei um tempo para entender sobre esse assunto é o seguinte: dentro de um tema existem microtemas. E às vezes eu tenho competência sobre vários aspectos de um tema, tenho consciência sobre alguns aspectos desse tema que eu não tenho competência, só que tem alguns que eu não tenho consciência e também não sei que existem. Um exemplo que eu sempre dou para ilustrar é eu sempre soube jogar xadrez. Eu aprendi a jogar xadrez lá, mexi as pecinhas com mais ou menos 6, 7 anos de idade. E alguém me ensinou isso e eu sabia fazer isso. E eu nunca tive dúvida de para onde que a torre pode ir, de onde que o bispo pode ir e tal. Só que sempre que eu ia jogar xadrez com alguém na internet, eu perdia. E eu pensava assim, né? Poxa, mas faz mais de 20 anos que eu jogo xadrez, eu deveria ser um dos melhores. De novo, aquela crença, né? De achar que o tempo faz a gente ser melhor naquilo. Até que eu suspeitei. Eu pensei assim, caramba, meu, tem alguma coisa que as pessoas sabem sobre xadrez que eu não sei. E aí eu fui estudar xadrez do básico, do zero praticamente, e descobri uma coisa que eu não sabia que existia, que eram os golpes táticos. Depois eu fui aprender os planos estratégicos. Ou seja, eu sabia que eu sabia jogar xadrez, só que dentro de tudo que tem, da complexidade do xadrez, tinha coisas que eu não sabia e não fazia ideia de que não existia. E isso aqui é um grande problema. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de que quando a gente começa a aprender sobre algum assunto, a gente acha que é especialista naquilo. Tem até um nome isso, né? Efeito Dunning-Kruger, que é quando você começa a ter contato com um ensinamento novo, alguma coisa, você começa a achar que você manja tudo daquele assunto. E aí você não desconfia que tem coisas sobre aquele assunto que você não sabe. Isso gera uma certa arrogância, isso nutre a necessidade do ego de fazer parecer que eu já tenho ali o conhecimento, o entendimento daquele assunto. Para mim, tá bom. E aí, quando alguma coisa me faz suspeitar de que eu não sou tão bom naquilo, eu vou racionalizar uma resposta. Eu vou falar assim: não, não tem nada a ver que eu não sou bom nisso, é que agora a minha empresa está passando por uma auditoria. Não, é que agora eu tô dormindo mal essa semana aqui porque meu filho ficou doente, então a pessoa vai racionalizar alguma desculpa. Então, repara uma coisa: tem uma área que você consegue ir e você sabe toda vez que você está fazendo. Isso é uma competência consciente. Tem áreas que você não consegue ir. Toda vez que você tem que fazer alguma coisa sobre aquilo, dá errado. Às vezes você consegue, às vezes não e tal. Ou seja, você está numa incompetência consciente. Tem coisas que você faz com tanta naturalidade, algumas você aprendeu e depois ficou natural para você, outras você nem percebe que você aprendeu, que estão na sua competência inconsciente. E dentro dessa competência inconsciente existem as coisas mais conscientes, né, que você, se você parar para pensar, você sabe, por exemplo, dirigir, e tem coisas que você não sabe que você sabe fazer. Por exemplo, a maioria das pessoas que não treinou para ler as pessoas tem algum conhecimento. Olha para a cara e fala: "Ih, tá com cara de bravo". Não estudou para saber, ah, é quando o olho mexe desse jeito e a boca fica assim, significa cara de bravo. A pessoa olha ali na intuição, ela fala isso. Ou seja, isso é menos consciente do que dirigir.
mas ambos pertencem à categoria competência inconsciente. E os pontos cegos, incompetência inconsciente, você começa a descobrir através de provocações. Ou seja, por que que eu não estou 10 vezes melhor? Por que que eu não ganho 10 vezes mais? Por que que meu relacionamento não é 10 vezes mais feliz? Por que que eu não tenho corpo 10 vezes mais saudável do que eu tenho agora? Por que que eu não consigo acordar no horário? Por que que eu não consigo dormir no horário? Por que que eu não consigo seguir uma rotina? E aqui a gente tem que tomar cuidado com a primeira resposta que vem. Eu atendo pessoas de uma forma profissional desde mais ou menos 2014 com PNL com hipnose. E uma coisa que eu percebo assim, tranquilamente, mais de 80% das pessoas que aparecem na clínica, elas chegam com uma queixa e quando a gente começa a vasculhar aquela queixa, nunca o problema real da pessoa era aquilo que ela falou no começo. Sempre é alguma coisa que estava por trás que a pessoa não fazia ideia. Eu falei 80%, mas agora eu tô achando que é mais, deve ser uns 90%. E a gente não sabe por quê. Porque a gente, quando vê que tem alguma coisa que a gente não sabe, a gente inventa. O Daniel Kahneman fala isso no livro Rápido e Devagar, né? Que quando a nossa mente não sabe responder uma pergunta, ela se faz uma outra pergunta mais fácil de responder, responde essa pergunta mais fácil e acha que teve a resposta daquilo. Então, fiquem atentos para isso, porque esses pontos cegos são realmente o que está te fazendo não estar ainda no resultado que você tem em relação ao potencial que você tem para estar naquele resultado. Seja conhecimento, seja formação, seja faculdade, pós-graduação, habilidade em alguma área que você estudou mesmo sem ter feito um curso e você não está tendo os resultados que você deveria estar tendo, porque de alguma maneira você não sabe o que você tem que fazer com a sua mente, com os seus comportamentos, com as suas crenças e com seus valores. Então, as nossas crenças limitantes são incompetências inconscientes. Você não confia em você, você acha que você não é bom o bastante, só que você não percebe. Você tem uma incompetência, né, uma crença negativa e não se dá conta. Mais de 80% das nossas crenças limitantes são inconscientes. Então eu vou encerrar por aqui esse episódio com essa bomba para você começar a refletir. Eu acho que talvez, eu não tenho aqui acesso a quanto tempo foi, mas talvez tenha sido um dos episódios que ficou mais longo. Só que eu acho que esse tema é extremamente relevante para a gente repensar algumas coisas na nossa vida. Espero que tenha ficado legal. Eu tô lendo os comentários de quem tá mandando, tô gostando, tá? Então eu vou, à medida do possível, tentar responder os comentários que vocês estão mandando aqui. E continua seguindo, continua acompanhando e comentando aí que eu tô achando bem legal e tô ficando feliz com o resultado que vocês estão falando, né? O pessoal que tá acompanhando tá gostando. Então nos vemos nos próximos e valeu! Até o próximo.